A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Kátia Duarte com o tema Anjo Guardião, da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Boa noite, meus irmãos. Hoje nós refletiremos à luz da doutrina espírita sobre o nosso anjo guardião. Para este estudo, nós utilizamos do Livro dos Espíritos, capítulo 9, as questões 489 a 521. Todos nós temos um protetor, mais evoluídos que nós. É um amigo que nos acompanha desde o nascimento até a morte. É um trabalhador incansável de amor e dedicação. E nós chamamos carinhosamente de anjo da guarda. É um ser que conseguiu certo grau de elevação espiritual e se coloca à nossa disposição para nos proteger, sugestionar para o bem, intuir e minimizar nossas dores e sofrimentos, velando dia e noite por nós. Nós temos nosso anjo guardião individualmente, e existem os anjos guardiões coletivos, que são espíritos sempre mais evoluídos, responsáveis por guiar a humanidade. Eles são organizados hierarquicamente, segundo a evolução de cada um. Quanto mais evoluído é o espírito, mais altos são os cargos que eles ocupam e maiores são suas responsabilidades. São cargos meritórios. O guia espiritual do Brasil, por exemplo, é Ismael, ou Anjo Ismael. Existem os guardiões das cidades, e o maior espírito, o mais elevado dentre nós, é Jesus. E seu cargo, de acordo com sua evolução, dado a envergadura desse espírito, faz dele o governador do nosso planeta. A missão do anjo da guarda é idêntica ao dos pais, pai e mãe, em relação aos filhos, que é guiar seu protegido para a senda do bem, auxiliando-nos com seus conselhos, consolando-nos em nossas aflições, nos dando bom ânimo nas provas de nossas vidas. O nosso anjo guardião sempre nos ampara e tem como principal missão nos guiar para o bem. Como sabemos, é um espírito mais elevado. E como o bem, o amor, já está permanentemente no seu ser, ele só faz o bem. Ele sempre nos sugestiona para a evolução. Mas esta missão não é fácil. Com certeza, é uma das missões mais difíceis que se pode dar a um espírito, porque a maior parte de nós ainda é rebelde, indisciplinado e arredio. Não aceitamos conselhos e avisos, o que deixa o nosso anjo protetor muitas vezes desapontado, principalmente quando sente que o seu protegido está caminhando para o mal e para as consequências deste mal praticado por nós. Quando nós escolhemos caminhar em caminhos contrários à caridade e ao amor, que foi o que Jesus nos ensinou, a caminhar com caridade e com amor, nos amando e amando ao próximo. Quando caminhamos contrários a estes ensinamentos, nós abandonamos o nosso anjo da guarda. Nós nos afastamos dele e deixamos seus conselhos de lado. Nós nunca somos abandonados pelos nossos protetores. E se nós, que nos afastamos dele, quando escolhemos abandonar a luz. E por que fazemos isso, meus irmãos? Porque Deus nos oferta o livre-arbítrio, que nada mais é que a liberdade de escolha. Pois se nós não pudéssemos escolher qual caminho seguir, que mérito teríamos na nossa evolução? Assim, nós temos a liberdade de aceitar ou não
às sugestões do nosso anjo. Ele sempre está pronto para nos auxiliar, mas a responsabilidade é nossa de ouvi-lo ou não. Porque para ter acesso a nós, nosso anjo precisa de conexão. É como a conexão do celular. Nós precisamos, para utilizar um celular, da conexão com uma operadora ou com a internet. Então, se nós não temos essa energia de conexão com o nosso anjo, é como se ele digitasse uma mensagem de WhatsApp, mas essa mensagem acaba não chegando até nós, por falta dessa conexão de energia. E eu falo, meus irmãos, da mensagem do bem, da conexão com o bem. Mas se não permitimos a conexão com o bem, é porque estamos permitindo a conexão com o mal. Porque estamos sempre pensando alguma coisa. Ninguém consegue ficar sem pensar nada. E então nós perguntamos, se não estamos conectados com o bem e estamos conectando com espíritos inferiores, nosso anjo nos abandona? E na questão 495 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: poderá dar-se que o espírito protetor abandone seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos seus conselhos? E os espíritos respondem: afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores, mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É então o homem que tapa seus ouvidos. O protetor volta desde que este o chame. Então precisamos entrar em conexão com os nossos anjos protetores. Então, meus irmãos, abandonar propriamente não. Mas os nossos anjos, eles fazem uma reflexão sobre os nossos atos e deixando muitas vezes que nós passamos pelo sofrimento um pouco para aprender a ser gratos, recebendo assim com humildade os conselhos que são para o nosso próprio bem. Ainda assim, quando o nosso anjo guardião é chamado, ele atende sempre com presteza e cordialidade, sem cobranças a respeito do nosso comportamento diante da vida. O nosso anjo guardião volta sempre, sem nos cobrar, porque ele é um espírito elevado, que jamais pratica um ato de maldade contra seu protegido, mas pode deixá-lo entregue às suas próprias escolhas, até que aprenda, muitas vezes, pelos caminhos do sofrimento, o verdadeiro segredo da vida. E o verdadeiro segredo da nossa vida é evoluir. Os espíritos protetores lutam até o fim contra as influências más que alguns espíritos impõem aos seus protegidos e nunca nos deixa à mercê de entidades perversas, achando sempre uma maneira de nos sugestionar para o bem, mesmo que nós não melhoramos e não os escutemos. Sempre ele estará tentando a conexão conosco. Pensemos, que pai, que mãe abandona seu filho só porque ele está rebelde e fora do caminho do bem? Nunca, né, meus irmãos? Assim é o nosso anjo guardião. Ele também nunca nos abandona. Porém, nós precisamos estabelecer essa conexão de amor, de caridade, de respeito, de bons sentimentos e boas atitudes, para que estejamos sendo guiados e sugestionados por ele. Na pergunta 495, Kardec questiona: será por não poder lutar contra espíritos maléficos que um espírito protetor deixa que seu protegido se transvie na vida? E os espíritos respondem: não é porque não possa, mas porque não quer. E não quer porque das provas sai seu protegido mais instruído e perfeito. Assiste-o sempre com seus conselhos, dando-os por meio dos bons pensamentos que ele inspira, porém que quase nunca são atendidos. A fraqueza, o descuido ou o orgulho do homem são exclusivamente o que empresta força aos maus espíritos.
cujo poder todo advém do fato de lhes não opordes resistência. Ou seja, mais uma vez, Kardec nos traz que nós é que viramos as costas para o nosso anjo. Nós é que damos alimento para espíritos ainda inferiores. Mas lembrando que todos nós fomos criados para a evolução, para a angelitude, né? E sendo assim, tanto nós quanto esses espíritos que ainda se comprazem com os nossos sentimentos contrários à caridade e ao amor, também um dia serão anjos. Então, como podemos mudar, meus irmãos, essa conexão com os espíritos que ainda se comprazem com o mal e estabelecermos sintonia, estabelecermos essa conexão com o bem, com o nosso anjo guardião, através da nossa melhora, da melhora dos nossos pensamentos, melhora das nossas atitudes, através de uma prece, pois a prece é sempre o meio mais eficaz para estabelecermos conexão com Deus e com os espíritos que nos protegem, através de leituras edificantes, leituras que nos melhoram, que melhoram os nossos pensamentos, que melhoram as nossas energias. E quais seriam essas leituras? Livros, textos que nos auxiliam nessa melhora, na melhora dos nossos pensamentos, que melhoram nossa conexão com Jesus. E Jesus nos trouxe um roteiro de evolução, meus irmãos. E todo esse roteiro está nos evangelhos, que todos nós temos acesso. Na doutrina espírita, nós temos vários livros que nos trazem leituras maravilhosas, com pequenas mensagens edificantes diárias, e até livros com edificações mais aprofundadas, mais complexas, mas todos esses livros, todos esses ensinamentos nos sugestionam sempre para o amor, para o respeito, para a humildade, para a prática da caridade e como devemos agir com o próximo, para assim estabelecermos essa conexão com Deus. E assim construir um ambiente mais salutar, mais fraterno, um ambiente com mais paz, com mais harmonia ao nosso redor, para facilitar assim a nossa conexão com o nosso anjo guardião. Lembremos então, meus irmãos, que o nosso anjo está sempre disposto a nos ajudar, a nos seguir e a caminhar conosco, mas depende de nós. Depende da nossa permissão para ele se aproximar. Depende que nós permitamos que ele consiga nos ajudar. Então cultivemos luz, pois o nosso destino, como eu disse anteriormente, é um dia sermos anjos também. Todos nós fomos criados por Deus para chegarmos à angelitude. Então, sejamos luz e confiemos em Jesus. Façamos assim, para que isso aconteça a nossa parte. Que Jesus nos ampare e nos guie sempre. E agradeço enormemente a paciência e que esses ensinamentos possam tocar os nossos corações, o nosso intelecto e que possamos sempre, com muito amor e sabedoria, continuar a nossa caminhada de evolução. Uma boa noite a todos e que Jesus possa estar em todos os corações. Que assim seja. Termina aqui a palestra da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Boa noite.